Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 3, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Antes, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença para te adorar. Tu és o nosso Deus, nosso provedor, nosso Pai e Salvador. Nos regozijamos em ti, querido Pai. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado pelo Espírito Santo que nos guia, que nos transforma, que nos conforta, que nos repreende. Obrigado, Pai eterno, pela tua palavra, Santa Bíblia, que nos ilumina como bússola no caminho certo. Pai querido, pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento, ao abrirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. O verso áureo: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. O que significam estas palavras de Jesus? Não só de pão viverá o homem. Você, meu querido irmão, e eu podemos viver da palavra que sai da boca de Deus. Deus sustentou Israel por 40 anos no deserto, pela palavra que saía da sua boca. O Deus eterno, Santo de Israel, era água que saía da rocha, era o maná que caía do céu, era sombra durante o dia e era luz e calor durante a noite através daquela coluna de fogo. Por isso, nós podemos viver pela palavra que sai da boca de Deus. Moisés esteve 40 dias no Monte Sinai, sem beber e sem comer. Ele viveu da palavra do Senhor. Queridos, nós precisamos entender o que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para mim e para você, a palavra que saiu da boca de Deus deve ser e precisa ser mais importante do que pão, do que comida, do que bebida. O que Deus diz, nós vamos obedecer. Nesta era pós-moderna, a Bíblia tem sido amplamente reinterpretada por lentes de uma filosofia que questiona tanto a sua inspiração quanto a sua autoridade. Mesmo os cristãos não estão confiando da mesma forma neste livro como bússola, como guia, como a vontade de Deus revelada em forma escrita. Queridos, temos que deixar que a Bíblia guie e oriente as nossas decisões. Temos que permitir que a Bíblia norteie os nossos negócios e eduque as nossas famílias. Não importa que para a sociedade a Bíblia esteja sendo somente ideias de seres humanos que viveram em uma cultura relativamente primitiva e que não podiam compreender o mundo como nós o compreendemos hoje. Não importa que eles pensem desta forma. O que importa é que para nós, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Numa sociedade darwinista, em que todos acreditam em Charles Darwin como se fosse o Criador, acreditam em Freud como se fosse o Redentor, e acreditam em Marx como se fosse o Consolador, prometendo um mundo melhor. Queridos, nesta sociedade darwinista, freudiana e marxista, nós somos aqueles que cremos na Bíblia e na Bíblia somente. Na parte de domingo, está escrito. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e vamos ver aqui os versos 1 em diante. Aqui nós lemos Mateus capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Nós precisamos entender lendo os versos anteriores. Mateus capítulo 3, verso 16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus Cristo, com 30 anos, foi batizado. Por que 30 anos? 30 anos era a idade de maioridade. Sim, queridos,
Assim como hoje nós consideramos 21 anos como a maioridade, naquele tempo era a idade de 30 anos. Jesus Cristo, ao se tornar adulto, ele foi batizado e iniciou o seu ministério. Porém, antes de iniciar o seu ministério, o Espírito Santo o batizou. E aqui diz o capítulo 4 de Mateus, verso 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Não foi por vontade própria que Jesus foi para o deserto. Foi intenção do Espírito Santo conduzi-lo para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo sabia o que esperava por Jesus no deserto. Jesus também sabia o que estava esperando por ele no deserto. Queridos, não foi nada fácil para Jesus Cristo, nada agradável, mas ali ele esteve 40 dias em jejum, em comunhão com o Pai. Quando Jesus foi batizado por João Batista, no meio das pessoas que estavam assistindo o batismo de Jesus, ali estava Satanás, assistindo ao batismo de Jesus. E ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. E ele ouviu a voz de Deus declarando: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Queridos, antes do batismo de Jesus, Jesus não era considerado adulto. Por isso, ele não iniciou seu ministério antes do batismo, antes dos 30 anos. Porque as pessoas diriam: este aí é simplesmente um jovem. Por que o Espírito Santo não conduziu Jesus para o deserto antes dos 30 anos, antes do batismo do Espírito Santo? Por quê? Será que as tentações de Satanás contra Jesus eram iguais antes do batismo e depois do batismo? Certamente que não. Eu quero ler para vocês um texto que está escrito no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, na página 1117. É um comentário feito por Ellen White, que está ali nesta página 1117, volume 5 do Comentário Bíblico Adventista. Ali diz: quando pressionado por seus companheiros para fazer algo errado, a divindade irradiava através da humanidade e Jesus recusava decididamente. Em um momento ele distinguia entre o certo e o errado. Queridos, Satanás desejava vencer Jesus como criança. Na realidade, Satanás queria destruir Jesus Cristo como um bebê. Lembram-se vocês, quando Jesus nasceu, Satanás tentou destruir a vida dele, colocando na mente do rei Herodes de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Desta forma, Satanás eliminaria o seu oponente, o seu inimigo, de uma vez por todas. Mas Deus não permitiu. Jesus não veio a esta terra para enfrentar Satanás como uma criancinha, indefesa, ingênua, como um adolescente, como um juvenil. Queridos, não foi desta forma que Satanás venceu Adão lá no Jardim do Éden. Quando Satanás venceu Adão no Jardim do Éden, Adão não era um recém-nascido, ele não era um bebezinho, ele não era um jovem, não era um adolescente, ele era uma pessoa adulta, porque Deus criou Adão adulto. E Jesus Cristo veio a esta terra para iniciar exatamente onde Adão caiu. Por isso, queridos, eu consigo entender esse texto de Ellen White, que diz assim: quando pressionado por seus companheiros para fazer algo errado, a divindade irradiava através da humanidade e Jesus recusava decididamente. Em um momento, ele distinguia entre o certo e o errado. Por que a divindade irradiava através da humanidade? Porque não era a hora, porque não chegara o momento. Se você quiser enganar uma criança, você consegue enganá-la. Se você disser para uma criança: vá ali na esquina para ver se eu estou lá, a criança vai. E ela volta e diz: não, você não estava lá. Queridos, as crianças são ingênuas, são inocentes. Jesus Cristo nasceu como uma criança normal. Ele aprendeu a andar, aprendeu a falar, ele brincava, ele falava, ele vivia como uma criança. Por isso, queridos, não era justo Deus, o Pai, permitir que Satanás tentasse derrotar e enganar a Jesus Cristo como criança. Por isso está dizendo aqui que quando Satanás queria tirar vantagem da idade de Jesus, fazê-lo como criança, fazer coisas erradas, a divindade irradiava através da humanidade. Porém,
Quando Jesus Cristo foi batizado nas águas, e ao sair das águas ele foi batizado pelo Espírito Santo. Por que ele foi batizado pelo Espírito Santo? Porque ele já tinha nascido do Espírito, já do ventre materno. Quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, ele já tinha nascido do Espírito há 30 anos atrás. Agora, batizado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora sim, era como que o Pai dizendo para Satanás: você queria tentar, usar todas as suas artimanhas e estratégias para tentar Jesus Cristo, agora você pode, porque agora ele tem uma idade adulta, ele completou 30 anos, ele está batizado pelo Espírito Santo, ele está aí para ser tentado pelo diabo. Por isso o Espírito Santo conduziu a Jesus para o deserto. E o verso 2, capítulo 4 de Mateus, verso 2. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Por que Jesus começou seu ministério com um jejum? Porque Adão caiu pelo apetite. Adão e Eva caíram pelo apetite. E Jesus Cristo veio para iniciar exatamente onde Adão caiu. Jesus Cristo iniciou vencendo o poder terrível do apetite. Queridos, se nós vencermos o poder do apetite, nós venceremos todos os outros pecados, todas as outras tentações. Depois de 40 dias de jejum, diz o verso 3, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Era uma tentação para Jesus? Sim, porque ele tinha poder em si mesmo para transformar as pedras em pães. Ele era Deus encarnado. Ele poderia usar os seus poderes divinos, mas ele não veio para usar os seus poderes divinos. Ele nasceu nesta terra para viver como homem e não como Deus. Por isso Jesus Cristo era tentado a usar os seus poderes divinos. Mas ele veio para ser o teu exemplo, o meu exemplo. E nós não somos deuses, não. Nós não somos deuses. Jesus era Deus e é Deus. Mas ele não usava o poder divino dele. Ele vivia na dependência do Pai, como um ser humano, como você, como eu. Por isso Jesus respondeu à primeira tentação de Satanás: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, ele disse: para mim é mais importante fazer a vontade do meu Pai do que matar a minha fome. Eu estou com fome, eu estou fraco, eu estou magro, eu estou em pele e osso depois de 40 dias sem comer. Mas para mim, a vontade do meu Pai é mais importante do que um pedaço de pão, um prato de comida. Queridos, nós precisamos colocar também a vontade do nosso Pai acima de qualquer coisa. Assim como Jesus disse uma vez: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós também poderemos e deveremos falar. Nós deveremos desenvolver este pensamento, este princípio. Para mim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A primeira tentação estava focando o amor ao apetite. Mas a segunda tentação, nós lemos agora no verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Satanás o transportou para o pináculo do templo, lá em Jerusalém. Queridos, Satanás disse para Jesus Cristo, verso 6. Então disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Imaginem se Satanás não poderia jogar Jesus Cristo lá de cima. Se Satanás pegou Jesus Cristo lá no deserto e o transportou, pense bem, foi Satanás que transportou Jesus Cristo e levou até lá em cima no pináculo do templo em Jerusalém. E pediu: lança-te daqui para baixo. Ele poderia dar um empurrãozinho em Jesus Cristo e Jesus Cristo cairia de lá. Mas, queridos, ele não pode empurrar Jesus. Ele não pode forçar e não pode forçar um cristão a pecar. Ele não pode. Ele tentou Jesus Cristo, mas ele não forçou Jesus Cristo a pecar. O foco da segunda tentação era amor à presunção, amor à exibição.
Existe uma diferença entre fé e presunção. Fé é quando você crê na palavra que saiu da boca de Deus. Mas presunção é quando você faz as coisas para provar que você crê. Por exemplo, aquela pessoa que pulou dentro da cova dos leões para mostrar que ele confiava na palavra de Deus que o protegeria. Não, queridos. A fé de Daniel fez com que ele fosse protegido dentro da cova dos leões, mas não foi ele que pulou lá dentro da cova dos leões como uma presunção, como uma exibição. Não, queridos. É diferente fé e presunção. Fé é quando você faz a vontade de Deus e descansa confiando na palavra que saiu da boca de Deus, mas não foi você que provocou aquilo. Por exemplo, quando Paulo foi mordido por uma víbora, por uma serpente, depois daquele naufrágio, eles foram então fazer uma fogueira para se aquecerem, porque todos estavam molhados, e ao pegar uma madeira, uma serpente o picou. E todos pensaram que ele iria morrer. Não aconteceu nada, porque Deus o protegeu. Isto foi fé. Ele confiava na palavra que saiu da boca de Deus. Mas teria sido uma presunção Paulo dizer: vocês estão vendo esta serpente aqui? Eu vou deixar que ela me pique e vocês vão ver que não vai acontecer nada para mim. Isso seria presunção. Jesus Cristo, se ele pulasse do pináculo do templo lá de Jerusalém, ele teria pecado por presunção, por exibição. Mas não, queridos. Ele tinha fé, não presunção. Vocês percebem que tanto na primeira tentação como na segunda tentação, Satanás usou a frase: se tu és o Filho de Deus. Oh, queridos, assim como Satanás colocou em dúvida a divindade de Jesus Cristo, hoje também existem milhares e milhares de chamados de cristãos que colocam em dúvida a divindade de Jesus. E você pode dizer para mim: não, pastor, eu não coloco em dúvida a divindade de Jesus. Eu só estou colocando em dúvida a eternidade de Jesus. Você pode dizer: eu não creio que ele é eterno, tanto quanto o Pai. Você pode me dizer: eu creio que existia um tempo em que o Pai existia e o Filho não existia. Portanto, Jesus não tem a eternidade. Queridos, esse tipo de raciocínio é colocar em dúvida a divindade de Jesus. Quando você diz que Jesus Cristo não é eterno junto com o Pai, você está dizendo que Jesus não é divino, não é Deus. Porque Deus é Deus. Deus é um ser eterno, incriado, existente por si mesmo. E se Jesus não é incriado e existente por si mesmo, então ele não é Deus. Não existe um Deus maior e um Deus menor. Pai e Filho possuem a mesma natureza. Tal Pai, tal Filho. A natureza divina do Pai é a natureza divina do Filho. Assim como o meu filho tem a natureza humana, porque recebeu essa natureza humana de mim, a minha natureza humana, a mesma, tem o meu filho. Queridos, a natureza humana é uma, mas ela é partilhada por 7 bilhões e meio de habitantes que vivem neste planeta. Mas é uma só natureza humana. A natureza divina é uma só, mas ela é partilhada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas isso é difícil entender. Eu não estou dizendo que é fácil entender. A divindade é um mistério, mas eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Queridos, aqui diz que a divindade de Jesus Cristo foi colocada em dúvida por Satanás. Não coloque em dúvida a divindade de Jesus. Ele é Deus. Ele se proclamou Deus. Lá em João capítulo 8, verso 58, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus entenderam que ele tinha se proclamado Deus, porque pegaram em pedras para apedrejá-lo e matá-lo. Queridos, Jesus se proclamou o grande eu sou. O grande eu sou é o YHWH, é o tetragrama lá no hebraico, que identifica o nome de Deus. Queridos, Jesus Cristo é Deus. E a resposta que Jesus deu para Satanás, no verso 7, diz: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Presunção é tentar Deus. Fé é confiar em Deus. Exerça a fé, nunca a presunção. E agora o verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe:
Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora o foco da tentação de Satanás, a terceira tentação, era o amor ao mundo, o amor à glória deste mundo. Tantos cristãos, tantos homens e mulheres têm sucumbido, têm falhado e têm caído nesta tentação, amor ao mundo, a ostentação do mundo, as posições de honra deste mundo. Aqui no outro texto, que é Lucas capítulo 4, e o verso 5, diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Realmente, queridos, o reino deste mundo foi entregue a Satanás. Quem entregou a ele? Adão. Quando Adão pecou, ele entregou para Satanás o senhorio deste mundo, porque Deus incumbiu Adão de ser o seu representante nesta terra. Desde que Adão pecou, Satanás se tornou representante da família humana, e isso aparece lá em Jó capítulo 1, capítulo 2. Nos concílios celestiais aparecia Satanás representando a família humana. Louvado seja Deus, porque isso nunca mais aconteceu, desde que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu como nosso representante. Ele responde por você e por mim. Ele é o nosso Salvador, nosso representante. Ele deu a vida por nós e ele vive para interceder por nós. Ele representa a mim e a você. Aleluia! E novamente aqui em Mateus capítulo 4 e o verso 10, nós lemos: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus não deu valor às glórias deste mundo. Queridos, como pastor, como membros da igreja, como cristãos, muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas também queremos ser grandes neste mundo. Nós queremos glórias neste mundo. Lembre-se, meu querido, Jesus Cristo e todos os apóstolos, eles nunca tiveram glória neste mundo. Nunca tiveram posição de honra. Nunca tiveram um trono de ouro. Nunca tiveram coroas de ouro sobre a cabeça. Nunca foram honrados pelos governos, pelos presidentes, pelos reis e rainhas. Não, queridos. Jesus Cristo foi perseguido, Jesus Cristo foi crucificado. Os apóstolos foram mortos como mártires. Queridos, Jesus Cristo não oferece para você o reino deste mundo. Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Nosso reino está no céu. É o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 11 diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O diabo teve que sair dali. Jesus Cristo nunca pecou, nem em palavras, nem em ações, nem em pensamento. Queridos, Jesus Cristo nunca deixou o domínio de Satanás sobre ele. O domínio de Satanás sobre mim e sobre você, ele existe porque nós pecamos, porque nós gostamos do pecado. Mas quando você decide romper com o pecado, eu não estou dizendo a natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa nós já nascemos com ela. E vamos reter essa natureza pecaminosa até a volta de Cristo. Somente na segunda vinda de Jesus, o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade. E o nosso corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade. Então não estou falando da natureza pecaminosa. Queridos, quando nós consentimos em viver na prática de pecados conhecidos, pecados com os quais nós estamos familiarizados, pecados que o Espírito Santo já nos mostrou, assim, desta forma, nós estamos permitindo o domínio de Satanás sobre nós. Mas quando nós, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, rompemos com os nossos pecados conhecidos, rompemos com os nossos pecados familiares, nós quebramos o domínio de Satanás sobre nós. Por quê? Não somos de Satanás, pertencemos a Jesus. Por isso, quando Jesus Cristo disse para Satanás: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, ele teve que obedecer. Aqueles que não vivem na prática de pecados conhecidos, eles vivem em comunhão com Jesus Cristo. Eles são um com Jesus Cristo. E eles têm autoridade para dizer: vai-te embora, Satanás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Agora Jesus comeu e bebeu. Agora, quando chegou o momento, pela vontade do Pai, de servi-lo, o Pai enviou seus anjos e os anjos o serviram. Na parte de segunda-feira, Jesus e a lei. Vamos abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e o verso 17 a 20. Esse é um texto muito claro, muito específico. Jesus Cristo foi quem falou aqui em Mateus capítulo 5 e os versos 17 em diante. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Jesus não veio para destruir a lei. Jesus não veio para anular a lei. Jesus não veio para cancelar a lei. Ele disse, não vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, anular, mas cumprir. Queridos, Jesus Cristo cumpriu a lei do Pai. Jesus Cristo obedeceu os mandamentos do Pai. Por isso diz lá em João capítulo 15, abra sua Bíblia, em João capítulo 15, Jesus disse aqui no capítulo 15 e no verso 10. Aqui nós lemos, João capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Por isso Jesus disse, eu vim para cumprir. Cumprir é guardar, obedecer. Entenderam este ponto? Jesus veio para guardar os mandamentos do Pai. Por isso diz agora, vamos voltar para Mateus capítulo 5 e o verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O céu e a terra ainda não passaram. Nós não podemos tirar nem um jota, nem um tio da lei de Deus. A lei de Deus é aquela que foi escrita pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Não podemos acrescentar um mandamento, não podemos tirar um mandamento. E o verso 19 diz, qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quando a Bíblia diz que aquele que viola, aquele que destrói, aquele que não obedece aos mandamentos, será chamado menor no reino dos céus, significa que ele não vai para o reino dos céus. O reino dos céus não pertence a ele. O reino dos céus pertence àqueles que obedecem e cumprem os mandamentos de Deus, como Jesus cumpriu. Por isso Jesus diz em João capítulo 14, veja agora, João capítulo 14 e o verso 15. João capítulo 14 e o verso 15. Aqui nós lemos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus não está dizendo, eu já guardei os mandamentos no seu lugar. Você não precisa guardar os mandamentos. Jesus não fala desta forma. Jesus disse, eu sou o seu exemplo. Assim como eu fui submisso ao meu Pai, você precisa ser submisso ao Pai. Assim como eu guardei os mandamentos do Pai, você precisa também guardar os mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E agora diz o verso 21, João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não adianta só ter os mandamentos, conhecer os mandamentos, saber decor. Não. Nós temos que ter e também guardar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Satanás sabe os mandamentos de Deus decor, todos eles, mas não os guarda. Assim, muitos cristãos conhecem os mandamentos de Deus, mas não os guardam. Então, queridos, conforme lemos em Mateus 5, versos 17 até o verso 20, Jesus Cristo, ele respeitava a lei e os profetas. O Antigo Testamento geralmente é dividido entre a lei, os profetas e os salmos. Isto envolvia todos os escritos do Antigo Testamento. Agora vamos ler em Mateus capítulo 22 e o verso 29. Mateus capítulo 22 e o verso 29. Aqui nós lemos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Quando Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, será que ele estava dizendo que aqueles doutores da lei não conheciam o que estava escrito? Eles conheciam? Eles liam as Escrituras do Antigo Testamento? Eles conheciam as letras? Mas por que é que Jesus Cristo diz, errais não conhecendo as Escrituras? Porque eles tinham um conhecimento teórico. Eles tinham um conhecimento intelectual. Mas eles não tinham um conhecimento experiencial. Nós temos que ter um conhecimento experiencial, ou seja, nós temos que experimentar a obediência, o guardar a palavra que saiu da boca de Deus. Nós temos que aplicar os textos da Bíblia em nossa vida e não na vida dos outros. Aquilo que nós lemos, aprendemos e aplicamos na nossa vida, isso nós conhecemos. Agora vamos ler Mateus capítulo 23. Capítulo 23 e os versos 2 e 3. Aqui nós lemos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, os doutores. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles não tinham um conhecimento experiencial. Não, queridos. Eles falavam, mas não praticavam. Palavras que não são acompanhadas por atos e ações correspondentes são palavras vazias. São como tiros de pólvora que fazem aquela troada, mas não ferem, não atingem nada. Queridos, nossas palavras precisam ser acompanhadas de ações e atos correspondentes. Jesus Cristo falava com autoridade porque ele não conhecia somente teoricamente a palavra de Deus. Ele vivia a palavra de Deus, aplicava-a na sua vida. Por isso diz aqui o verso 4 agora, Mateus 23, verso 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Sobrecarregam as pessoas com leis, com tradições, com fardos impossíveis de serem carregados, mas eles mesmos não fazem nada. Queridos, esta é uma acusação muito pesada para nós pastores, para nós líderes espirituais. Nós que estamos na posição de instrumentos de Deus, representantes de Deus, nós não podemos pregar aquilo que não vivemos. Nós não poderemos ensinar às pessoas aquilo que nós não praticamos. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não poderemos ser sepulcros caiados, que têm aparência de beleza, mas por dentro estão podres. Por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo falava com autoridade, porque ele praticava o amor. Ele praticava a submissão à vontade do Pai. O cristianismo hoje está cheio de palavras, muita pretensão de ser cristão, de estar salvo em Jesus Cristo, mas na realidade nada de obediência, nada de submissão aos mandamentos de Deus. Por isso eu quero ler agora para vocês Mateus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 22 e os versos 37 a 40. Mateus capítulo 22 e os versos 37 a 40. E Jesus disse-lhe, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Queridos, Jesus Cristo não anulou a lei e os profetas. Jesus Cristo somente resumiu os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos, ele resumiu em 2 mandamentos. Ele não anulou os 10 mandamentos. Resumo não é anulação. Quando um professor pede para você, como aluno, leia este livro e resuma o livro para mim. É um livro de 300 páginas e você resume tudo em 2 páginas. Você não anulou o livro, você resumiu. Assim Jesus Cristo pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2 mandamentos, dizendo, os 4 primeiros mandamentos falam do amor a Deus, o seu dever de amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos falam do seu amor ao próximo. É assim que a lei de Deus foi escrita.
Agora, queridos, o que nós não podemos fazer é resumir os 10 mandamentos em 3. Jesus resumiu em 2 mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo. E você não pode amar ao próximo se você não amar a Deus. Não crie um 3º mandamento dizendo, amarás a ti mesmo. Você precisa se amar, porque se você não se amar, você não vai conseguir amar ao próximo. Eu sei que a psicologia tem falado muito sobre isso. Você tem que se amar para poder amar ao próximo. Mas, queridos, lembre-se que a psicologia não é a Bíblia. A Bíblia diz, se você não amar a Deus, você não ama o próximo. A fonte do amor não está em mim. A fonte do amor é Deus. Eu tenho que amar a Deus e receber dele o amor para que eu ame o meu próximo. E que tipo de qualidade é esse amor que eu devo ter para com o meu próximo? É a mesma qualidade do amor que eu tenho para comigo. Todos nós já nascemos do ventre materno com amor próprio. A criancinha chora, a criancinha exige para ela atenção, comida. Queridos, nós temos o amor próprio já desde o nascimento. É um amor egoísta que quer tudo para si mesmo, não quer partilhar nada com os outros. O que Jesus Cristo veio ensinar não é o amor próprio, porque o amor próprio é egoísmo. O amor próprio é que impede o nosso desenvolvimento e crescimento na vida cristã. O amor próprio não é virtude, o amor próprio é pecado. Nós temos que esquecer de nós mesmos. Você pode ver como é que a Bíblia qualifica o amor próprio. Não sou eu que estou falando. Vamos deixar que a Bíblia diga o que é este amor próprio. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Timóteo. A carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós vamos ler agora na 2ª carta a Timóteo, capítulo 3. A 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, e o verso 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos. Qual é um dos sinais do fim do mundo? Homens e mulheres amantes de si mesmos. Homens e mulheres que se amam acima de tudo. Esse não é um mandamento de Deus, ame-se. Não, queridos. Aqui diz que é um dos pecados dos últimos dias. Porque Deus viu em sua presciência que nos últimos dias estaria em voga, estaria em alta este amor próprio. Livros e seminários ensinando as pessoas a se amarem. Queridos, o que nós precisamos como cristãos é aprender a dizer não para nós mesmos. O princípio que Jesus Cristo colocou na sua religião, ou seja, no cristianismo, é o negue-se a si mesmo. Por isso ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o princípio do cristianismo, negar-se a si mesmo, dizer não para as minhas vontades, dizer não para aquilo que eu gosto e dizer sim para Jesus Cristo, sim para o meu Pai. Que queres que eu faça, meu Pai querido? Que queres que eu faça? O que faria Jesus em meu lugar? Em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, verso 2, diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Ou seja, não amam nem o pai nem a mãe, não amam as pessoas, não têm afeto natural. As pessoas estão cheias de egoísmo, cheias de amor próprio. Por isso aqui diz, sem afeto natural. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Tem amor próprio, mas não tem amor para com os bons. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, fique longe do amor próprio. Negue-se a si mesmo, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. O nosso eu precisa ser crucificado. Em cada coração humano existe um trono, existe uma cruz. Coloque Jesus no trono do seu coração e coloque o seu eu. Eu coloco o meu eu na cruz, para que a vontade do meu Senhor Jesus seja feita na minha vida. Aleluia. Na parte de terça-feira, Jesus e todas as Escrituras. Queridos, a decepção dos discípulos quando Jesus morreu, eles não esperavam que Jesus morresse.
Eles esperavam que ele reagisse, que ele não se deixasse prender, que ele não se deixasse crucificar. Mas quando os discípulos viram Jesus Cristo morto na cruz, eles ficaram muito decepcionados, frustrados, porque eles não estavam entendendo a missão do Messias. Por isso que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou, diz lá em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, verso 51 em diante. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos, não foram poucos, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Já ressuscitaram glorificados, prontos para ascenderem ao céu com Jesus Cristo. Mas antes deles ascenderem ao céu com Jesus Cristo, eles entraram na cidade santa, na Jerusalém, e apareceram para muitas pessoas. Diz aqui o verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, eles não ressuscitaram na sexta, eles não ressuscitaram no sábado, eles ressuscitaram no domingo, no primeiro dia da semana, depois da ressurreição dele, de Jesus. Entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos, confortando o coração desalentado dos discípulos, animando os que estavam desanimados, fortalecendo os que estavam com medo. Jesus Cristo apareceu para eles também. Jesus Cristo, depois de ter subido ao Pai, depois de Jesus Cristo ter apresentado diante do Pai os molhos das primícias, Jesus ressuscitou no dia das primícias, no dia 16 de Nisan, queridos, e ele subiu ao céu com aquele molho de primícias, com esta multidão de corpos glorificados, e apresentou-os diante do Pai, para que o Pai aceitasse o sacrifício do Filho, e ele comprou com seu sangue estas primícias. Eles foram resgatados da morte e foram levados e apresentados diante do Pai, e agradou ao Pai. O Pai aceitou as primícias. Então Jesus Cristo voltou para a terra e andou com os discípulos por 40 dias. Ele apareceu naquele mesmo domingo para 2 discípulos lá na estrada de Emaús. E ao conversar com os discípulos, aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, ele começou a citar a Bíblia. Começou falando da lei dos profetas e mostrando como o Messias deveria padecer e sofrer e morrer e finalmente ressuscitar. E foi assim que Jesus Cristo convenceu aqueles 2 discípulos de Emaús, usando a Bíblia. Jesus Cristo considerava a Bíblia como suprema autoridade. Ele usava a lei e os profetas para provar a sua messianidade. E depois, novamente, aqui em Lucas capítulo 24, quando Jesus apareceu para os discípulos, eles pensaram que estavam vendo um fantasma, mas não existem fantasmas. Aqui em Lucas 24, verso 36 diz: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um fantasma, ou seja, um espírito, não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Jesus ressuscitou em corpo. Corpo glorificado, mas é corpo. Jesus Cristo não ressuscitou somente em espírito. Ele tinha um corpo glorificado. Assim como você e eu seremos glorificados, se morrermos, seremos ressuscitados. Se não morrermos, na volta de Jesus, nós vamos ser glorificados. Vamos ter um corpo glorificado, como era o corpo de Adão e Eva antes de pecarem, assim como o corpo de Jesus Cristo após a ressurreição. E o verso 40 diz: E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E o verso 44, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Queridos, Jesus usava as Escrituras para estudar com os outros, para provar as coisas. Nós usamos a Bíblia para provar que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador.
Nós usamos a Bíblia para mostrar que Jesus Cristo tem mandamentos, que Deus tem mandamentos. Queridos, nós precisamos usar a Bíblia como fonte de autoridade doutrinária. Sola Escritura. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas aqui no verso 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É isso que nós precisamos, queridos. Pedir que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Quantas vezes nós lemos a Bíblia por décadas, por anos, e não entendemos certos textos da Bíblia, não entendemos certos capítulos da Bíblia? Nós precisamos pedir que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, abra o nosso entendimento. E então, luz vai brilhar de textos que antes eram obscuros. Nós vamos começar a entender, nós vamos ver verdades que antes não víamos. Por isso nós devemos ler a Bíblia diariamente, com meditação, com oração. Orar antes de abrir a Bíblia, dizendo: Senhor Jesus, eu vou abrir a Bíblia e eu quero que o Senhor, através do Espírito Santo, abra o meu entendimento. Unja os meus olhos, para que eu enxergue aquilo que eu não enxerguei ainda. E que eu aplique esta palavra divina na minha vida. Dá-me um conhecimento experiencial, transformador. É assim que Deus quer agir na minha e na sua vida. Na parte de quarta-feira, Jesus e a origem e história da Bíblia. Jesus citava muitos versos, dezenas de versos do Antigo Testamento, que era a única escritura sagrada que ele tinha. Mas, queridos, quando Jesus citava o Antigo Testamento, ele citava Moisés, citava Isaías, mas ele citava estes profetas e falava como Deus falando. Jesus deixava claro de que ele considerava os escritos dos profetas como sendo palavra de Deus e não palavra de homens. Deus trabalhou ao longo da história para revelar sua vontade à humanidade por meio da Bíblia. Mateus capítulo 19, versos 4 e 5. Jesus citou um texto escrito por Moisés. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Vamos ler então os versos 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? Foi Moisés quem escreveu, Gênesis capítulo 2, falando da união de Adão e Eva, fazendo deles uma só carne. E o verso 5 aqui diz: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Ele está citando Gênesis capítulo 2, verso 24, escrito de Moisés. Aquilo que Moisés escreveu não era de Moisés, era de Deus. A palavra escrita por Moisés continha o ensinamento de Deus. Veja como Jesus Cristo colocava autoridade nos escritos sagrados. Lucas capítulo 4 e os versos 25 a 27. Aqui nós lemos: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Vocês percebem que Jesus Cristo considerava os personagens do Antigo Testamento como personagens reais, verdadeiros? Você percebe que Jesus Cristo considerava os eventos, as histórias contadas no Antigo Testamento, fosse da criação do mundo, ou fosse do dilúvio, ou fosse de Elias sendo alimentado pela viúva de Sarepta, ou Eliseu curando Naamã, o leproso, em todos estes eventos, em todos estes episódios, é confirmada a autoridade da palavra de Deus. Jesus Cristo cria nas escrituras do Antigo Testamento e nós cremos hoje nas escrituras de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Agora vamos ler Lucas capítulo 11, verso 51. Outra história do Antigo Testamento confirmada por Jesus Cristo. Verso 51, Lucas capítulo 11. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração.
Jesus menciona a morte de Abel como sendo real, literal. Caim e Abel, os primeiros 2 filhos homens de Adão e Eva, eles são reconhecidos por Jesus Cristo como uma história real. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e o verso 38. Aqui nós lemos: porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus falou de Noé e do dilúvio como eventos históricos, verdadeiros. Podemos crer na palavra de Deus do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Jesus nunca lançou dúvidas sobre a semana da criação, sobre o dilúvio. Queridos, você e eu, nós podemos depositar nossa inteira confiança na palavra de Deus. Jesus tratava pessoas, lugares e eventos do Antigo Testamento como verdade histórica. Não importa que as pessoas não creiam mais na palavra de Deus, mas nós cremos. Uma vez eu estava num caixa de um supermercado no Brasil, quando uma mulher se aproximou de mim e perguntou: você é cristão? Eu disse: sim, eu sou adventista do 7º dia. Ela disse: vocês são ainda daquele tempo de guardar o sábado? Eu respondi: sim, nós somos daquele tempo de guardar o sábado, de obedecer os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus. Nós cremos na palavra de Deus, a Santa Bíblia. Na parte de quinta-feira, os apóstolos e a Bíblia. Seguindo o mesmo exemplo de Jesus, todos os apóstolos, eles tinham a plena confiança na autoridade das Escrituras. Assim somos nós também. Assim diz o Senhor, está escrito. Queridos, os escritores do Novo Testamento abordaram a Bíblia da mesma forma como Jesus fazia. Em matéria de doutrina, ética e cumprimento profético, o Antigo Testamento era para eles, e é para nós, a palavra autoritativa de Deus. Agora vamos ler Atos capítulo 13. Capítulo 13 e os versos 32 em diante. Aqui nós lemos, verso 32 em diante. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Eles citavam os salmos de Davi como citando as palavras de Deus. Eles criam nelas, porque na verdade, verso 36, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Por que Davi viu a corrupção? Porque ele morreu, foi enterrado e foi desintegrado o seu corpo, porque ele ficou enterrado. E por que na profecia messiânica feita por Davi, aqui menciona que Deus não permitiria que o seu filho visse a corrupção? Diz o verso 35, pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso se cumpriu na morte de Jesus. Jesus Cristo morreu à hora 9ª, ou seja, às 3 da tarde. Jesus Cristo foi tirado da cruz e colocado num sepulcro, o sepulcro de José de Arimateia. Isto já era a hora do pôr do sol. Por isso que em Lucas capítulo 23, diz assim, a partir do verso 50, e eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Jesus morreu às 3 da tarde, e ele foi tirado da cruz, colocado no sepulcro de José de Arimateia, isto por volta das 5 da tarde, e o pôr do sol era mais ou menos às 6 da tarde,
Por isso diz aqui, era o dia da preparação e amanhecia o sábado. No pôr do sol começava o sábado. Queridos, Jesus Cristo permaneceu morto quanto tempo? Desde as 3 horas da tarde que ele morreu até as primeiras horas do primeiro dia da semana. Jesus permaneceu morto dentro do túmulo um pouco mais de 24 horas. Por quê? Já nas primeiras horas do primeiro dia, Jesus ressuscitou. Por isso, queridos, a Bíblia diz, não permitirá que o teu servo veja a corrupção. O corpo de Jesus não chegou a desintegrar. É disso que os apóstolos estão falando aqui em Atos capítulo 13 e o verso 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Ou seja, ele virou pó. Mas Jesus Cristo não virou pó. Queridos, os apóstolos demonstram que eles confiavam na palavra de Deus. Aquilo que Davi escreveu, uma profecia messiânica, eles citaram como sendo palavra de Deus. Por isso, queridos, nós devemos ter a mesma confiança de que as escrituras falam, é Deus falando. É lei para nós. Nós somos filhos deste Pai Celestial. Por isso, queridos, nós dizemos, nós temos o mesmo princípio de Martinho Lutero. Sola Escritura. Unicamente a Bíblia. O Novo Testamento tem uma plataforma, tem um alicerce, que é o Antigo Testamento. Um é a profecia, o outro é o cumprimento da profecia. Antigo e Novo Testamento se completam. Foi em 1521 que Martinho Lutero foi convocado pelo imperador romano para ir a Worms, Alemanha, onde aguardou seu julgamento pelo conselho ou assembleia. Foi um ponto da virada para a reforma protestante. Lutero se retrataria e repudiaria seus escritos que agitaram a Europa ou não? Será que ele defenderia o princípio sola escritura, somente a Bíblia como seu padrão? Lutero estava diante do imperador e das mais altas autoridades civis e eclesiásticas. Quando chegou o momento, ele falou de maneira direta. Disse Lutero, visto que Sua Majestade e Sua Alteza pedem uma resposta clara, eu a darei, a menos que me provem que eu esteja errado pelo testemunho das Escrituras e por clara argumentação, pois não posso confiar nas decisões de papas ou concílios, uma vez que é evidente que eles erram e contradizem um ao outro com frequência. Estou comprometido pela consciência e firmado na palavra de Deus, pelas passagens das Sagradas Escrituras que eu citei. Portanto, não posso e não retratarei nada, pois não é seguro nem salutar agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Queridos, esta firmeza, esta ousadia de Martinho Lutero em Worms, ao declarar, eu me retratarei se vocês me provarem pela Bíblia que eu estou errado. Queridos, nós devemos ter a mesma firmeza. Quando as pessoas chegam até mim e questionam alguns ensinamentos e algumas profecias, eu costumo dizer, querido companheiro, senta aí nesta cadeira, eu me assento aqui, você pegue a sua Bíblia, eu pego a minha Bíblia e vamos ver o que Deus diz em sua palavra. É o que Deus fala. Nós não podemos colocar aqui nomes de pessoas que não estão aqui. Nós não poderemos dar nossas interpretações. Nós não poderemos dizer assim diz a igreja. Nós não poderemos trocar o assim diz o Senhor pelo assim diz a igreja, ou assim diz o Estado, ou assim diz a ciência. Não, não é a ciência, não é a igreja, mas é a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Está escrito. É assim que Jesus Cristo enfrentou a Satanás. Está escrito, está escrito. Que esta seja a norma na sua vida, meu irmão. Que o Espírito Santo se aposse da sua mente. Que o Espírito Santo o ilumine quando você abrir a Bíblia. Que jorre luz celestial em cada verso, em cada texto que você estiver lendo. Que o Espírito Santo vá transformando a sua vida através da Bíblia. Porque a Bíblia transforma. A Bíblia nos muda para uma semelhança cada vez maior com Jesus Cristo. A Bíblia tira de nós o encanto com a terra e a Bíblia coloca em nós uma paixão e um encanto pelo céu, pela nova terra, pela nova Jerusalém. É para lá que nós estamos indo. Vamos juntos, em nome de Jesus Cristo. Deixo com você a paz de meu Jesus.
Esta é a minha oração. Amém.